Boa tarde, gente. Tudo bom? 15 horas. Estamos chegando para mais um dia. Eu acho que hoje é o nosso 19º encontro. Oi, Concília. Muito bom estar aqui de novo com vocês. E como eu tenho feito nesses últimos dias, de vez em quando eu abordo alguma coisa relacionada à pesquisa no contrabaixo ou pesquisa em performance musical. E eu tenho um assunto que me foi pedido, que eu vou falar hoje, mas nesse momento introdutório eu queria mostrar uma peça para vocês que eu toquei outro dia. Estava falando sobre idiomatismo, não é? E o compositor Roberto Faria me lembrou que ele escreveu essa peça em 2011, no finalzinho de 2011, e eu fiz a estreia em 2012, que é para contrabaixo solo. E ele realmente a peça se chama Si Misura, e ele dá total liberdade para o instrumentista fazer uma espécie de edição. Eu, na verdade, para a estreia da peça, fiz uma edição. Não defendi, não foi um trabalho que eu tivesse feito para publicação, para pesquisa, mas eu fiz a edição. Mas qual não foi minha surpresa quando eu fui me deparar com a possibilidade de mostrar essa peça? Eu não achei a minha edição, claro, deve estar lá no estúdio, lá na universidade, eu estou aqui na quarentena, então eu fiz uma outra edição, né? Eu fiz algumas modificações, então eu não sei se o Roberto vai entrar. Ele estava no outro dia aí e me lembrou uma coisa interessante. Essa peça, quando eu estava falando da suíte de Bach, essa peça tem algumas passagens que lembram muito o tipo de articulação que eu uso para estudar as suítes, para tocar as suítes. Então, oi gente, Patrícia, André, Rosana, né? Então, e é uma peça contemporânea, claro, não é totalmente, ela não tem uma característica tonal, mas ela tem alguns centros, né, alguns lugares que giram em torno de alguma nota, articulação bastante variada e um tema que apesar de recorrente, ele vai sofrendo algumas alterações ao longo do processo. Eu acredito que, eu não me lembro, mas ela deve ter em torno de 4 minutos, alguma coisa assim. Eu acho que tem menos de 4 minutos. E então, se vocês me derem esta licença, eu vou mostrar para vocês a peça do Roberto. Ele, eu acho mesmo que ele não esteja agora, depois ele acessa. Não sei se ele vai... Eu avisei, mas eu avisei há pouco tempo a ele que eu tocaria, então não sei se ele vai ter tempo de entrar. Mas vai ser bom depois ele entrar e fazer algum comentário, porque essa interpretação de hoje é bem diferente da interpretação da estreia da peça. Eu hoje, obviamente, olho para ela de um jeito diferente do que eu olhava em 2012. E me vejo com outros recursos para trabalhar a peça. Então ela se chama Si Misura, como em latim mesmo, S-I-N, Misura, né? E é original para contrabaixo solo e do compositor Roberto Faria. Tá? Então, vamos lá.
ajeitar aqui essa câmera para poder sentar no computador e falar com vocês. Fábio Ferreira, conhece essa música? Claro, Fábio Ferreira, foi escrita para você. Né? Sem Mesura foi escrita para o Fábio Ferreira, e que eu não conheço pessoalmente, eu acho, né, Fábio? Acho que nós não nos conhecemos, mas é dedicado ao professor Fábio Ferreira, que é de Cubatão, São Paulo. Então, deixa eu virar isso aqui para eu poder sentar, para falar com vocês. Aqui estamos. Então, eu tô aproveitando também para fazer ensaio geral, sabe? Eu tenho que tocar algumas peças online na sexta-feira à noite e eu não tô muito habituada a fazer isso. É meio estranho não ter o calor, entre aspas, das pessoas na sua frente, não é? Quando você está tocando. A parte muito importante da performance ter as pessoas à frente, mas eu mesma sou a pessoa que defendo que quando você está com a perspectiva ou com a expectativa de que você será assistido ou está sendo assistido, que é o caso da gravação, você também está numa situação de performance. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Confesso que é mais fácil tocar quando as pessoas estão na minha frente do que quando eu não sei quem está aí, não é? Mas enfim, é isso. Fábio, a gente se falou uma vez na Unesp. Pois é, mas eu acho que não falamos sobre isso. Eu não associei conhecer você e saber que você é a pessoa para quem o Roberto escreveu essa peça, tal, mas da próxima vez me cutuca, me lembra isso, tá? Que vai ser legal a gente trocar umas figurinhas. Então vamos. A situação é coisa virtual. Pois é, a coisa virtual é estranha, né? Mas a gente está sendo obrigada a cada dia mais se habituar com isso. Eu, na verdade, como vocês sabem, sou uma pessoa que nasci no século passado e já tive muita resistência, né? Para eu estar... Você está chorando, Hashimoto? Para quem está para mim, por exemplo, é sempre uma luta mesmo estar de frente de câmera, gravar, fazer uma coisa que fica lá registrado para o eterno e que você não pode mudar mais. É muito diferente, não é, das pessoas que foram alfabetizadas na era digital e que não tem tanta preocupação com que e se eu errar, e se um monte de e se, que na minha época, quando eu era estudante universitária, a gente só se atrevia a gravar uma coisa se ela estivesse assim pronta para o Carnegie Hall, né? E tal. Ou seja, a gente nunca estava pronto para gravar. E também uma coisa que nos lembra muito, oi Edmundo, uma coisa que me lembra muito o quanto nós somos críticos, não é? O quanto nós somos... por que eu tenho a preocupação de que tem que estar muito bom para gravar? Porque quando eu assisto, eu acho que eu estou assistindo tinha que estar muito bom também. Não é? Então nós somos a cobrança que nós temos de nós mesmos, ela é um pouco assim, triplicada comparada à cobrança que eu tenho com o outro. E se a minha cobrança com o outro é alta, imagina para mim. Então fica muito difícil você improvisar, você ir na frente da câmera, né? Não era isso. E agora tá lá, não é? Mas aos poucos, né, o mundo vai dando a chance da gente crescer, se atualizar e se adaptar. E por exemplo, o fato da gente conversar aqui todo dia na nossa meia hora eu acho que é uma grande oportunidade que eu estou aproveitando para aprender com vocês, né? Preparar alguma coisa
para dividir com vocês é uma grande responsabilidade. E essa coisa que depois que acaba ficar aí, né, no Face para tudo sempre, também é muito diferente de você entrar na sala de aula, né, e fazer a piada que for, tocar assim, tocar assado, bom, acabou a aula, acabou. Aqui não, acabou a aula, fica aí, né? E aí a gente vai assumindo as coisas. Oi, Fernanda. Então, e aí a pergunta que eu recebi para hoje, eu acho que eu não tinha agendado de falar nada em particular, mas eu recebi uma pergunta, seria tão bom se eu encontrasse ela, né? Ontem à tarde, que de um assunto que eu não... Oh, meu Deus, meu Facebook tá abrindo assim, o computador tá abrindo num ritmo de tartaruga. Mas, assim, tá aqui. Ontem quem havia me perguntado sobre o livro, redação de livro didático, havia sido o Daniel Tapia, né? Ele já se manifestou. Gente, não estou achando a pergunta de ontem que a pessoa me fez. Então hoje, falando, a Rosana disse a verdade, tenho muito desconforto também. O Fábio disse, temos que nos adaptar. Exatamente, a gente tá nesse barco não é? Tá nesse barco é para navegar. Então vamos nos adaptando e vamos ver onde chegamos com essa... Vai, computador lento. Alfredo Zaine, eu contrataria a Sônia para ser minha psicanalista, sem dúvida. Psicanalista de jeito nenhum. Eu não posso chegar perto disso porque... achei a pergunta da Rita Mendonça. Não, meu psiquiatra me deu alta o ano passado, eu tô joia, segundo ele, eu tô ótima. Então, deixar assim. Não é? Então, a Rita Mendonça perguntou o seguinte: o que é que você pensa sobre conciliar pesquisa sobre o tema de interesse pessoal com os de interesse da instituição? Bom, o que eu penso sobre isso? Bom, no caso de você trabalhar numa instituição de ensino superior, acho que isso é óbvio, não é? Porque você entrou no meio acadêmico para ser pesquisador, docente pesquisador. Se você está numa instituição de ensino superior, o interesse, a sua pesquisa é de todo o interesse da instituição e vice-versa, não tem muito como separar uma coisa da outra. Agora, se você está numa instituição que não é de ensino superior e é privada, geralmente existe dinheiro envolvido nisso, não é? Significa que você deve ter um ganho a mais do que o de sala de aula para fazer pesquisa. Como nós temos, por exemplo, os professores de dedicação exclusiva na Universidade Federal, eu acho que nas universidades públicas, tem 40 horas de trabalho, mas não são 40 horas de sala de aula. Eu ganho por 40 horas semanais, mas nessas 40 horas estão incluídas a sala de aula, desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de atividades de extensão, que implica, se eu tenho que tocar um concerto, ele está dentro das atividades de extensão. Se eu vou dar uma aula, uma masterclass, está dentro das atividades de extensão. Se eu vou viajar para um congresso e apresentar uma pesquisa minha, está dentro do trabalho de pesquisa. Se eu me reúno com os meus orientandos, trabalho de pesquisa. Se eu dou aula, trabalho de ensino. Então, ensino, pesquisa e extensão. E administração, que é uma quarta coisa. Não entra no tripé, mas é obrigatória. Nós temos algumas reuniões que são obrigatórias, porque está na minha carga horária de 40 horas, DE. Eu não posso não ir à reunião sem uma justificativa legal. Certas reuniões, não todas. Então, tudo isso faz parte do meu vínculo com a instituição de ensino superior. Agora, se é uma escola privada e ela não te remunera para fazer pesquisa, daí fica difícil conciliar, né, o seu interesse pessoal com o da instituição.
Agora, a justificativa de você fazer, lembra? A gente falava justificativa do projeto de pesquisa. A justificativa não pode ser porque a minha escola precisa. Isso não justifica a pesquisa. Isso justifica a relação de orçamento daquela escola, porque ela está pagando uma bolsa ou está pagando um acréscimo para o pesquisador. Mas a pesquisa não pode ser justificada porque a universidade está porque a instituição pediu. É muito comum os alunos chegarem, que são professores em outras instituições, né, chegarem para fazer os seus projetos de mestrado, por exemplo, falar, eu vou desenvolver uma pesquisa sobre, né, música de câmara, porque eu trabalho com música de câmara lá na escola que eu dou aula, e não tem nada lá sobre isso, então eu vou fazer uma pesquisa para poder melhorar a escola. A justificativa do seu trabalho, do seu projeto, vai ter que ser baseada em publicações a respeito da disciplina música de câmara, da necessidade da formação camerística para o músico, aquilo que eu falava na escolha do tema lá atrás. Eu vou ter que buscar fundamentar esse tema que eu escolhi, que é, por exemplo, a importância da música de câmara na formação do instrumentista em nível técnico, ou em nível iniciante, ou em nível, enfim, ou amadores, ou crianças, ou adultos iniciantes, não sei. Você vai ter que buscar literatura que fundamente um projeto de pesquisa sobre esse assunto. Onde entra a sua instituição? Entra lá na metodologia, onde você pode fazer um estudo de caso com alunos da instituição, você pode analisar a missão da instituição, os currículos das disciplinas que existem dentro daquela instituição e compará-los e ver como a música de câmara se insere lá, mas tudo isso é baseado em literatura, referências sobre ensino de música de câmara. Nunca a instituição ter esse ponto falho vai significar a justificativa, lembra? A justificativa é o estado da arte, é a breve revisão de literatura que fundamenta o seu desejo de pesquisar aquele assunto e, em assim fazendo, o justifica. Então, se for do seu interesse e também você encontra onde você trabalha um campo profícuo para desenvolver a pesquisa, aí, né, é o chocolate ou o ovo de Páscoa com recheio de trufa, né? É só comer. Tipo assim. Quem tá falando? Alguém falou a Bárbara, Fábio, Alfredo. Bom, enfim, eu não sei se a Rita tá aí. Eu não a vi entrar, mas foi ela que fez a pergunta. Depois teremos que saber se isso atende. Eu não vi se a Rita entrou ou não. Rita, se você estiver aí, dá a notícia. E dentre os temas solicitados aqui para a gente falar, sobrou... Aqui, estou no processo de... Não, já respondi essa pergunta. Pensar na metodologia... Eu acho que eu já respondi essa pergunta. Estou no processo de seleção do mestrado, entreguei meu pré-projeto, mas foi árduo pensar na metodologia e nas etapas de realização. Se você puder falar sobre isso, é interessante. Já falei, né, gente? Eu acho que umas 2 lives atrás eu falei sobre isso. E tem uma pergunta pendurada aqui, que eu acho que é da Cristine Guzzi, que tem: em algum momento você poderia falar sobre autoetnografia na pesquisa em performance musical? Isso ainda é um desafio para mim, tá, Cristine? Eu não sei muito bem como abordar esse assunto. Eu estou dando uma investigada, assim que eu tiver algum material sobre isso, eu posso falar aqui. E eu não tenho mais perguntas novas para falar, então eu vou começar a seguir o que eu acho aqui que pode ser interessante, tá? Se vocês não mandam perguntas, eu vou seguindo a minha lógica, que nem sempre é lógica, mas
queria que nesses últimos minutinhos dividir com vocês uma anotação que eu encontrei aqui, que é assim, a gente falando sobre vocabulário, né? Ontem a gente falava sobre isso, como que vocabulários como a gente adequa o vocabulário, como a gente amplia o vocabulário. E não sei se vocês se lembram do Alexandre, esqueci o sobrenome dele, aquele que era âncora do Bom Dia Brasília, Alexandre alguma coisa, jornalista que se aposentou aí um pouco tempo atrás. Eu nunca gostei muito da maneira dele abordar as coisas, mas ele realmente, algumas coisas ele abordava com muita propriedade, eu tenho que admitir. E uma dessas foi uma vez ele falando por alguma razão ele estava falando sobre o Enem e os problemas todos da redação do Enem. Então o grande problema de ser criativo na hora de redigir é que se você não pratica oralmente ampliar o seu vocabulário, como é que você vai escrever com um vocabulário mais amplo, mais rico, ou que você vai achar palavras na hora? Já respondi, tá ok. Na hora de escrever, tipo, não vai vir do céu assim, sabe? Deus me ajuda. Deus, sabe, minha avó falava, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E hoje eu entendo que o cedo madruga quer dizer, se você estudar, se você fizer a sua parte, né? O outro vem. Então o Alexandre dizia assim, gente, eu não lembro o sobrenome do homem. Enfim, ele dizia assim, por que é tão difícil a gente ampliar o vocabulário? Porque cada vez a gente reduz o vocabulário ao invés de ampliar, considerando que a língua é viva, isso é importante e tal, mas veja bem, a gente tem verbos que estão entrando em desuso, porque o verbo por exemplo, não é? Então a gente põe tudo, a gente põe sapato, põe chapéu, põe roupa, põe o prato dentro da pia, tudo a gente põe. Então, eu poderia calçar o sapato, vestir a roupa, colocar o prato dentro da pia, mas tudo a gente põe. Então, como você sintetiza tudo pelo mais simples, fica difícil fazer uma redação interessante, porque se eu começar a usar o mesmo verbo para tudo, é claro que coloquialmente a gente diz isso muito, mas se eu não prestar atenção, em pouco tempo eu nem sei que eu podia usar outro verbo, não é? Eu coloco os óculos, eu ponho os óculos, não é? Eu deposito o livro na biblioteca, não, eu pus lá no balcão. Então vai ficando realmente complicado, né? Em pouco tempo, alguém que está falando um verbo que não seja pôr vai ser tido como snob. Porque todo mundo põe porque você coloca, porque você é metido a besta. Então, pelo menos nas situações formais, quando você está em sala de aula ou você está num congresso fazendo a apresentação do seu trabalho, seria muito bom prestar atenção e tentar não pôr tudo, não é? Tentar diversificar o que você fala, mesmo sem ter que usar um vocabulário extremamente... não use o vocabulário que você não tem, não é? Não adianta você usar, buscar palavras incríveis no dicionário e anotar, porque se elas não são do seu cotidiano, vai soar falso, você nem sabe lidar com aquele vocabulário. Mas esse exemplo que eu dei do colocar, vestir, calçar, isso é vocabulário cotidiano, mas que cada vez a gente usa menos. Então fica aí uma reflexão pra gente se observar. E eu acho que eu vou começar a falar a partir de amanhã, não tendo novas perguntas, vou falar sobre preparação de PowerPoint, né? Que é uma coisa que sempre me assusta muito nos congressos, né? Tem PowerPoints que são totalmente inadequados,
e que sempre na hora de que os meus orientandos têm que preparar PowerPoint, eu me vejo falando a mesma coisa. Às vezes, quando eu tenho no grupo um orientando mais experiente, eu transfiro para ele e digo, pelo amor de Deus, repete o que você já sabe, porque eu não aguento mais falar a mesma coisa. Mas não porque eu não goste, porque quando é meu orientando, ele já ouviu isso antes, né? E aí quando chega o congresso, ele não lembra. Então, pensam que eu sou os orientantes de vocês? Os meus orientantes também esquecem. Mas aí sempre tem um doutorando para o qual a gente manda, não é? Né, Alfredo? Tem sempre um doutorando que a gente aciona e fala, olha, explica para ele aí como é que faz, né? Não me deixa ver o PowerPoint mal feito que eu vou ficar nervosa. Aí isso é bom, isso funciona com os meus alunos. Quando eu falo que eu vou ficar nervosa, eles dão um jeito, porque ninguém quer me ver nervosa. Então, gente, queridos, é isso. Vou começar a falar sobre isso amanhã. A preparação do PowerPoint, aí a gente pode desenrolar um pouco essa coisa de a preparação para a exposição em público da sua pesquisa, seja o projeto, seja o resultado parcial, seja o resultado final, defesa, qualificação. Você tem que se preparar para se expor em público. E eu só comecei a pincelar hoje a questão oral, mas vamos falar da construção do PowerPoint amanhã, tá bom? Então, queridos, é isso. Um grande beijo para vocês e nos vemos amanhã, tá?